Olá amigos, tudo bem? Hoje o tema é um tema muito frequente em todo lugar que eu vou e aqui no consultório, que é a respeito do sono dos bebês. Como faz para o bebê dormir a noite toda? E essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Todo mundo quer saber como é que a gente faz. Mas antes de continuar no vídeo, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreva no canal. Agora eu vou fazer vídeos de terças e quintas e vou soltar às 20 horas. Então se inscreva no canal para você sempre receber a notificação de quando o vídeo entra no ar. Antes de ir às dicas, eu queria passar um pouquinho a respeito de como funciona o sono das crianças, né? Se a gente pegar o recém-nascido, por exemplo, ele dorme aí 18, 20 horas por dia, até mais, dependendo. Existem dois tipos de sono, o sono REM, que é o Rapid Eye Movement, que significa um sono mais superficial, é quando a gente geralmente sonha, né? A gente se lembra do sonho, é quando os nossos olhos ficam se movimentando, a gente tem movimentos corporais também. O ciclo de sono do recém-nascido, comparado ao do adulto, é cerca de 40 a 50 minutos, então é muito mais curto, o que significa que ao longo da madrugada o bebê vai acordar, ou quase acordar várias vezes, né? A questão do sono da criança não é uma fórmula matemática, só que a Academia Americana de Pediatria soltou recentemente algumas novas recomendações diárias de tempo de sono, o que seria mais adequado para cada faixa etária. A criança precisa dormir cerca de 12 a 16 horas por dia, em média, para a criança conseguir ter ciclos completos de sono e se desenvolver melhor. E isso inclui as sonecas do dia, né? Que pode ser 2, às vezes até 3 sonecas, até que chegar aos adolescentes e adultos, que varia aí de 8 a 10 horas. E aí a gente precisa falar de algo que é muito importante, que cerca de 30% das crianças, então 3 a cada 10, que é um número considerável, tem algum tipo de distúrbio do sono. Se você for olhar no YouTube, você vai ver um monte de vídeos milagrosos. Eu vi um outro dia falando de como fazer o bebê dormir em 1 minuto, né? Que você passa um paninho no rosto e o bebê apaga. Olha, se eu fosse fazer isso com os meus, acho que ele ia ficar mais irritado ainda. Então isso não é uma regra, não existe regra para fazer a criança dormir. E ainda tem esses 30% que pode ter distúrbios do sono, por várias causas. Uma delas, por exemplo, é a própria insônia. Tem criança, inclusive bebês, que têm insônia. Então, por exemplo, cólicas, dor abdominal, problemas respiratórios, infecções respiratórias agudas, doença do refluxo. Então, às vezes a criança tem um refluxo no meio da noite e fica acordando por causa daquilo. E a gente tentando forçar o sono, quando na verdade ela tem uma patologia que precisa ser tratada, né? Uma das coisas que pode interferir no padrão neurológico do bebê é o uso materno de cafeína, por exemplo, que também estimula a cólica. Tem crianças que têm apneia. E o que significa apneia? Seria uma pausa respiratória e isso interfere diretamente no oxigênio que é enviado ao cérebro. Pode ser de causa neurológica, obstrução das vias aéreas. Tem crianças que têm, por exemplo, adenoide muito grande, ou tem uma obstrução de traqueia, micrognatia ou retrognatia, que o queixo é para dentro e para trás. Tem um outro problema que se chama parassonia, que é a sensação desagradável que a pessoa tem quando ela superficializa o sono. Então, no ciclo de sono, ela tem algumas sensações ruins. E aí vem os pesadelos, vem o terror noturno, que é quando a criança acorda bruscamente no meio da noite e gritando e aterrorizada. E na verdade ela está num estado de semiconsciência, ela não está necessariamente acordada, pode estar de olhos abertos e tudo. E aí o que a gente tem que fazer diante de uma situação dessa é acalmar, tentar proteger, né? Não tentar acordar ou estimular a criança, mas esperar, proteger para ela não se machucar e esperar que volte a dormir. Como que a gente faz para o bebê dormir melhor, né? Dormir a noite toda é o sonho de todos os pais, né? E eu vou deixar algumas dicas infalíveis para você praticar em casa. A primeira dica infalível é: não há dica infalível. Não há mesmo, não tem como a gente pegar uma regra, um padrão. Ao longo do tempo, em geral, a criança tende a dormir melhor, geralmente após os 3 aninhos, mas antes dos 3 anos, elas estão em formação, elas ainda estão aprendendo,
Mas uma dica importante para começar, especialmente para os bebês pequenininhos, né, menores de 3 meses, é começar desde cedo diferenciando dia de noite. A gente tem um hormônio que nós produzimos, especialmente no escuro, que é a melatonina, é o hormônio do sono, né, e é super importante para o desenvolvimento da criança. Então, ao longo do dia, por mais que a criança tire as suas sonequinhas, a casa tem que estar iluminada, o quarto tem que estar com alguma luzinha mais acesa. E à noite, então conforme o dia for passando, no fim da tarde a gente vai baixando a luz, e à noite, luz apagada, a criança precisa ter essa noção do que é noite e do que é dia, isso já começa a ajudar. Uma outra dica que ajuda muito é a rotina. Então assim, todos os dias começar a fazer as sonequinhas num determinado horário, não variar muito mais do que meia hora. Ela precisa ter aquele ritual na hora de dormir, principalmente no sono noturno, né? Aquele banhozinho relaxante, fazer uma massagenzinha no bebê ajuda muito, botar uma musiquinha, desligar a luz, a mamada antes de dormir também é importante. Com o tempo a gente vai ensinando a criança a dormir sozinha no berço, essas pequenas acordadas que ela dá durante a noite, né? Às vezes é só um gemidinho, um chorinho, a gente não deve pegar logo de cara, a gente espera um pouquinho, não é que é para deixar o bebê ficar chorando. A criança pequena, 1, 2, 3 meses, ela precisa de colo, precisa de proteção, mas muitas vezes essa transição de sono é só aguardar um pouquinho, virar um pouquinho o bebê, aconchegar melhor. A chupeta nessa hora pode ser um recurso importante porque acalma a criança. Uma naninha, um ursinho, alguma coisa que sempre lembre a criança, associe ao sono, enrolar bem com um cobertorzinho, deixar ela bem segura para que ela volte às vezes a dormir sem a gente precisar pegar no colo, ficar balançando ou já colocar no peito em seguida. Uma coisa importante é desde cedo a gente ajudá-los a queimar energia ao longo do dia, né? Então, crianças pequenas, desde os 6 meses, já dá para começar a botar numa aulinha de natação, a gente estimular bastante, brincar. Só que é recomendado que não se faça isso muito próximo à hora de dormir, pelo menos umas 4 horas de intervalo. Como você percebeu, eu não trouxe nada de mágico ou inovador. Talvez você encontre muitas outras dicas de mães, de pessoas que tiveram experiências positivas com uma ou outra técnica em casa, vai ver livros aí, encantadores de bebês, essa história toda. Mas o que eu queria deixar muito claro é que é preciso individualizar. Cada criança tem a sua rotina, cada um tem um padrão neurológico, um padrão de sono diferente. Se você me perguntar assim, os seus filhos dormem a noite inteira? Eu vou te dizer, olha, quem dera. Porque as crianças elas variam, né? Elas têm ciclos, às vezes dormem melhor, às vezes dormem pior e muitas vezes vão para nossa cama no final da madrugada e acaba dormindo todo junto ali. Isso acontece na casa de todo mundo, não é mistério para ninguém. Então a gente tem que aprender a levar isso de uma maneira mais tranquila e saber que é um tempo que passa. Em geral a criança vai crescendo, o seu padrão vai melhorando. E quando eles estiverem indo lá para a faculdade, a gente vai olhar para trás e falar, nossa, que saudade do tempo que eles ficavam aqui na cama com a gente, né? Então, um pouquinho de paciência, é claro que a ajuda é sempre bem-vinda, peça ajuda de outras pessoas, do pediatra. Fiquem tranquilos que dá tudo certo no final. Abraço.